No dia de hoje e nos próximos dias, um dos assuntos mais comentados aí no mercado financeiro é o suposto corte da nossa taxa de juros, a taxa Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. E, ao que tudo indica, entre os dias de hoje e amanhã, no caso entre o dia 1º e dia 2 de agosto, o Copom, ou Comitê Político de Política Monetária, vai fazer mais uma reunião para definir qual vai ser o futuro da nossa taxa de juros. E ao que tudo indica, né, segundo até a própria análise de vários analistas aí do setor financeiro, do mercado financeiro e da economia, teremos o primeiro corte, a primeira redução dessa taxa de juros. E isso vai trazer vários benefícios para nós, principalmente consumidores. Mas como que vai se comportar os meus rendimentos, os meus fundos imobiliários do tipo papel? Se você tem essa dúvida, no vídeo de hoje eu vou te explicar algumas coisas que podem tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para falarmos de fundos imobiliários, quando falamos principalmente sobre fundos imobiliários do tipo papel, o primeiro fundo imobiliário que nos vem em mente é aquele fundo imobiliário que tem mais cotistas na Bolsa de Valores, ele mesmo, o MXRF11. Não só ele, como outros fundos imobiliários que também são conhecidos pelo seu tamanho de patrimônio, como por exemplo os KNI, KNIP ou até mesmo o KNCR11, e outros fundos imobiliários que também trouxeram bons dividendos, pagaram 14% ao ano, 15% ao ano nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Porém, se essa taxa de juros começar realmente a cair, com certeza, isso não é uma teoria, é óbvio, né? Com certeza os seus rendimentos vão diminuir. E isso pode causar um certo desespero para aquele investidor que não está olhando um pouco mais para o longo prazo, ou que não está simplesmente levando em consideração o seu preço de compra, a sua posição naquele investimento de um determinado fundo imobiliário que ele comprou. Porque isso, querendo ou não, é importante, mesmo que você esteja investindo por longo prazo, que é o mais fundamental para quem investe em fundos imobiliários. É olhar para o futuro, não olhar comprando fundo imobiliário, comprando hoje para vender na próxima semana, ou comprar hoje para vender já amanhã. Mas sim que ao longo do tempo você vá pegando as boas oportunidades nos ciclos de mercado e vá comprando sempre o mais barato possível os seus ativos e que eles te tragam um bom retorno, independente da situação que nós estivermos enfrentando. Mas, para ficar mais claro, eu vou mostrar um pouco melhor e vou comentar aqui a respeito de algumas informações que podem te deixar mais tranquilo se você tem essa preocupação. Não só se você tem um MXRF11 em sua carteira, mas qualquer outro fundo imobiliário do tipo papel. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês aqui um pouco melhor a respeito, e vocês vão entender o porquê logo em sequência. Eu estou aqui no site do Banco Central do Brasil, eu apresento até a vocês que nunca acessaram o site do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil. Vocês podem acessar aí ao bcb.gov.br ou só pesquisar Banco Central, Bacen, você vai chegar a esse site aqui. E aqui você tem informação, acesso à informação de tudo. Sobre meta de inflação, meta de taxa de juros, como a própria Selic. É aqui também que o Copom divulga todas as projeções de mercado, né? Por exemplo, as expectativas que o mercado financeiro, que a economia tem para os próximos anos. E por que que eu, como investidor, preciso me atentar a isso? Porque se eu sou investidor e eu tenho investimentos que sofrem influências diretamente dessas taxas de juros, consequentemente é viável que eu entenda um pouco melhor, que eu busque me informar cada vez melhor sobre cada uma dessas taxas de juros e como elas podem influenciar diretamente nos meus rendimentos, ou até mesmo no futuro ali daquele investimento que eu possuo, na própria cota ou até ação de uma empresa que você tenha na sua carteira de investimento. Aqui eu tenho um gráfico mostrando aqui a projeção e a meta, né? A projeção aqui no caso na linha azul é o que aconteceu nos últimos anos aí em relação à inflação. Aqui em 2015, entre os anos 2015 e 2016, na época do governo Dilma, nós tínhamos uma inflação também altíssima, praticamente bem próxima do que aconteceu nos últimos 2 anos, também no nosso caso entre 2020 até o começo de 2022. Tivemos aí um momento de inflação altíssima e isso pesou no bolso principalmente do consumidor, não é mesmo? E você, com certeza, você sentiu isso também na hora que você foi no supermercado. Diante dessa situação, nós temos aí metas que o governo, o próprio Comitê de Política Monetária, os analistas aí, os economistas que fazem parte desse grupo, né, que define essa taxa de juros, possuem também as suas metas. Aqui no caso, nessa linha tracejada em vermelho, nós temos a projeção, a meta que foi divulgada pelo Boletim Focus, que é o boletim que divulga em períodos diferentes aí, geralmente semanalmente, às vezes durante o mês, eles divulgam aí as metas que eles têm para os próximos períodos, que no caso seria esse relatório aqui, que é o Boletim Focus, né? É o relatório de mercado, onde você tem uma projeção
das metas aí do que pode acontecer com a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né? A taxa que traz aí parâmetro para todas as outras taxas de juros. Quanto maior for a Selic, maior vai ser a taxa de juros para empréstimo, financiamento, qualquer outra taxa que dê origem ao custo do dinheiro com o tempo, que basicamente é isso que as taxas de juros fazem. Elas trazem aquele custo do dinheiro em um determinado período. E isso, a taxa Selic é quem é responsável aqui no caso do nosso país. Quanto maior ela for, mais caro vai ser pegar empréstimo, comprar e tudo mais. Por isso que o nosso setor, principalmente varejo, sofre bastante por causa dessas taxas de juros altas. E aqui, se nós analisarmos a meta que o governo tem aí, que o comitê político tem para 2023 e 2024, é de que nós tenhamos aí uma taxa Selic, ainda talvez no final desse ano de 2023, próxima de 12% ao ano. Mas eu acredito que provavelmente, até pelo que o pessoal anda falando bastante no mercado financeiro, talvez que ela seja até menor que isso. O corte, principalmente, que nós teremos aí provavelmente até a quarta-feira, deve ser algo próximo de 0,25 pontos percentuais ou até mesmo 0,50. E aí a nossa taxa Selic, ao invés de ficar em 13,75, pode chegar até 13,25% ao ano. E aí, claro, vai sofrer mais cortes aí até o final do ano. E a nossa meta provavelmente deva ser atingida de 12%. E já para 2024, nós seguimos aqui a mesma linha da Selic ao ano, né, que é o acumulado. A meta é de que nós tenhamos uma taxa Selic ali próxima de 9,5% ao ano. E já em 2025, que ela fica ali meio que estabilizada entre 9% e 8,75% ao ano também. Aqui nos próximos 4 anos a meta é de que a taxa Selic volte, retroceda pelo menos até 8,5%, de uma forma geral. E aí, quando eu falo que você, investidor, tem que ter um pouco de noção e tenha que buscar esse conhecimento, de se informar a respeito disso, por quê? Porque agora é que chega a parte interessante da coisa. Se, por exemplo, eu tenho uma projeção de que a nossa taxa Selic, que é a taxa base ali, para todas as outras taxas de juros, para o CDI, para o IGPM, para os contratos de aluguéis, enfim, para todas as outras taxas de juros que são parametrizadas através dela, se nós temos uma redução dessa taxa de juros, consequentemente, as outras taxas também vão se reduzir. E a nossa inflação, que é o IPCA, já tem um movimento de deflação aqui bastante interessante. E isso também é importante de saber. Por quê? Porque a maioria daqueles fundos imobiliários do tipo papel, que investem ali principalmente em CRI, tem mais ou menos quase todos os seus contratos ali, os seus títulos que eles compraram ao longo do tempo, indexados principalmente ao IPCA, que é a inflação, ou seja, o custo, né? Aqueles juros que ele vai receber, que o fundo imobiliário vai receber, vai ser corrigido através do IPCA. Se o IPCA variar tanto para cima quanto para baixo, eu vou receber o meu dinheiro, os meus juros ajustados de acordo com a inflação. E o CDI também é outra taxa de juros também, que é parâmetro ali para o portfólio da maioria desses fundos imobiliários do tipo papel. Para ficar mais claro, eu vou aqui acessar diretamente o relatório do portfólio do MXRF11, que é o fundo imobiliário que a maioria conhece e é um dos mais conhecidos aí da Bolsa de Valores. Aqui olhando o portfólio do portfólio de CRI do MXRF11, nós temos aqui uma informação a respeito do emissor, né, que no caso é a securitizadora. Aqui no caso tem o nome da securitizadora, que é o emissor do título de dívida, o tipo de risco, né, que é a empresa que faz ali a determinação do risco, e no caso também aquela questão de ter a garantia, que muitas vezes esses títulos de dívida são negociados e com a garantia real. Por exemplo, a empresa faz a emissão através da securitizadora para criar um empreendimento, para construir, enfim, criar prédios, vender prédios, salas comerciais, até mesmo galpões logísticos. A empresa faz essa emissão, né, como se fosse um empréstimo, uma antecipação desse dinheiro até um determinado prazo, e aí ela vai pagando, vai recebendo esse dinheiro e vai repassando ele com esse dinheiro antecipado para poder investir diretamente nos seus empreendimentos, e ela devolve através da securitizadora, e os fundos imobiliários vão lá e compram esse direito de dívida diretamente dessa securitizadora. É basicamente assim que funciona o investimento em CRIs, né, que são esses títulos de dívidas aí atrelados a uma taxa de juros. E aí, se vocês observarem junto comigo aqui, indexador, que é basicamente o tipo, né, de taxa de juros ali que está indexada a cada título de dívida, aqui cada linha dessa é um título de CRI, aqui você vê o tipo de taxa de indexação que cada um possui. E a maioria aqui é indexada pelo IPCA e pelo CDI. É basicamente quase todos os títulos aqui são indexados por essas duas taxas de juros, pelo CDI e pelo IPCA.
e consequentemente também alguns ajustados pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, né? Principalmente para quem tem contrato de aluguel, é reajustado pelo IGPM. Se você tem contrato com uma empresa, com uma imobiliária, por exemplo, você vai ter algum tipo de reajuste do seu aluguel com base nesse índice IGPM. E aí, isso aqui é importante por quê? Porque se você tem, por exemplo, MXRF11 na sua carteira, o que você pode esperar nos próximos 2, 3 anos, com base naquele relatório Focus ali que o Banco Central disponibilizou agora no dia 31/7. Podemos entender o seguinte: as taxas de juros vão cair nos próximos 3, 4 anos? Provavelmente sim, vão cair. E a nossa taxa Selic deve chegar aí até 8%. E se acontecer tudo muito bem até lá, pode até ser menos que isso. Então, esses rendimentos, né, principalmente desses CRI que estão atrelados ao CDI, ao IPCA, provavelmente vão render menos. E aí o fundo imobiliário em si também vai receber menos juros, né? Então, consequentemente, o repasse para os cotistas, para aquele investidor, vai ser menor. Isso aí é normal, né? Não é só no MXRF11, em qualquer outro fundo imobiliário isso vai acontecer. E, consequentemente, se eu tenho, por exemplo, vários títulos indexados ao CDI, o CDI ele é uma taxa de juros usada ali pelos bancos, por instituições financeiras, para empréstimos entre si. E muitas vezes é a taxa de juros colocada para quem investe, por exemplo, em um CDB também. Quando você, pessoa física, empresta o dinheiro para o banco, a taxa de juros utilizada vai ser o CDI. E o CDI geralmente rende 95% daquilo que a taxa Selic também vai render. Se a taxa Selic estiver rendendo 10% ao ano, você vai ter 95% ali do CDI rendendo também próximo dos 10%, uns 9,80%, 85%, ou até mesmo 9,9% ao ano, porque é praticamente uma taxa bem próxima da outra. A diferença é entre 3%, 4%, 5%. A conta geralmente dá esse resultado aí, 5% de diferença. Então o CDI vai render sempre 95% do que a taxa Selic render. Se a taxa Selic vai cair durante os 3, 4 anos, consequentemente, os meus resultados vão ser menores. E a melhor coisa que eu quero deixar, o que eu quero falar principalmente para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Por exemplo, o fundo imobiliário vai começar a pagar menos. Isso é anormal? Não é anormal. É totalmente normal para o momento em que a nossa economia vai estar vivendo. Um momento de taxas de juros menores para fundos imobiliários de papel é resultado de um rendimento menor. E isso não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim, né, se você levar em consideração o cenário econômico que nós estamos vivendo. Um cenário de taxa econômica onde as taxas de juros vão estar baixas, onde o custo, por exemplo, de juros vai estar menor para o consumidor, para as próprias instituições e empresas que pegam dinheiro emprestado ou que devem essas dívidas para os fundos imobiliários, vai estar pagando também os juros menor, porque esses títulos vão fazer a correção de acordo com o movimento que as nossas taxas de juros fizerem também. E isso, muitas vezes, para algumas pessoas pode ser algo ruim. E aí é a hora que você, como um bom investidor que está olhando para o longo prazo, vai entrar em ação. Porque esses fundos imobiliários muitas vezes tendem a se desvalorizar um pouco mais. E aí é a hora que você aproveita para comprar o seu fundo imobiliário de papel com desconto. Mas lembre-se que não só olhar também simplesmente taxa de juros, o rendimento, é o mais importante para você investir bem em um fundo imobiliário. Olhar para as outras informações também é um diferencial na hora de montar uma carteira bem diversificada e bem segura para os seus investimentos. Então eu peço que, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu comentário. Comenta aí o que você tem de expectativa para a sua carteira de investimentos. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais vídeo a respeito de investimentos.